Agora eu vou falar sobre, ainda no terceiro capítulo do livro Rust Programming Language, do Steve Klebnick. Agora eu estou na parte B, eu dividi em 4 partes, tá? Agora está dividido no livro. E aí eu vou falar sobre os tipos de dados, né? Como eu já comentei bastante na aula 3, é uma linguagem fortemente tipada. Um exemplo que é dado no livro, né, é que o mesmo let, por exemplo, aqui nesse exemplo, né, ele, se você não declarar, nesse caso específico, né, que você está fazendo uma conversão de uma string para um número, se você não declarar o tipo esperado, ele também dá um erro. E ele vai até dar uma dica, tipo de... a gente não considere, né, tipar esse guess aqui. Então, mesmo o get, isso é importante, tá bom? Então, vamos fazer, né? Estamos aqui. Para quê? Vamos lá. Então, eu vou tirar essa inferência de tipo, tá? Vou salvar. Fechou. Cargo run. Olha, ele quebra, tá vendo? Ele não... Ele tem que falar o tipo mesmo sendo do let, porque eu estou fazendo uma conversão de tipos, tá bom? Então é esperado algum tipo que exista ali. E aí se eu fizer essa inferência, ele compilou legal. E ele deu um warning, né? Interessante isso, ó. Se isso é intencional, fazer um underscore, olha só. Interessante, né? Não tinha nem rodado antes para verificar o porquê, né, disso, mas é interessante. Aí temos o tipo escalar, que quando você tem um único valor, né, então são os tipos primitivos, vamos dizer assim, né, que chama de tipos escalares, scalar types aqui. Aí temos os tipos inteiros, né, esses tipos inteiros, aí sim tem que nem eu comentei, né, na aula passada, tem o signed e o unsigned. Então a diferença é que o signed você pode ser negativo ou positivo. E aí você tem com 8 bits, 16 bits, 32, 64, 128 bits. E o ARC. Então você tem que saber, ter uma noção mais ou menos no contexto do seu projeto, qual o tamanho do número que você está trabalhando, né? Porque, por exemplo, 8 bits é um número pequeno, 256, mas faz sentido para muitos casos de uso. Para não dar esse overflow. Tá? Porque esse overflow ele vai dar erros de runtime. Não vai dar erro de compilação. Ele vai dar um erro de runtime para você poder tratar esse tipo de erro, né? Caso ultrapasse o tamanho que você determinou quando instanciou a variável, né? Que é o integer overflow, né? E além dos tipos que eu falei agora são inteiros, tem os tipos flutuantes, né? Os floatings, que aí você também vai ter o F, né? O F32 e o F64, que são tipos. Então vamos lá, né? Só falando, vamos colocar no nano pra gente ver. Então a gente tem, por exemplo, você vai ter o tipo inteiro. Então, o tipo inteiro você pode ter o I8, que é um tipo que pode ser, né, que vai do menos 200 alguma coisa a mais 200 alguma coisa, ou então o U8, que vai do 0 a 256. E assim sucessivamente, né? Conforme você vai aumentando o número de bits, maior vai sendo o número. Então tem o 16, vai ter uma maior de números, né? 32 vai ter mais números maiores ainda, né? O U sempre positivo, I pode ser positivo ou negativo. Aí você tem o F, 32. Aí, por exemplo, eu tenho aqui o 3 pontos. Eita, tirei num lock aqui. Pronto. 3.0, né? Então isso vai ser um tipo flutuante, né? Que tem casas decimais, né? Operações numéricas, a gente vai ter a adição. Então você vai ter que, por exemplo, né, um const soma 5 mais 10. Aí é normal, né? 5 mais 10.
10. Você tem subtração, né, que é a diferença. Então você vai ter 5 menos 10. Multiplicação, que é essa telinha, né? Divisão e o módulo, que é esse aqui, né? Que é o reminder, tá? Bom, fechamos os tipos numéricos, que é um tipo primitivo. Temos o booleano, que a gente vai fazer a anotação dele com um bool. Eu estou chamando uma const aqui, né? Inclusive, eu estava fazendo tudo ali ia quebrar, porque a const não pode, tem que declarar o tipo, né? Como eu já falei. Então, booleano. Aí você vai ter false e true. False ou true. Você tem tipo de caractere. Então, que ele vai estar... E ele já tem suporte para multilíngua, para emoji, enfim. E tem os tipos compostos. Então, tem as tuplas, né? As tuplas você vai ter... Vou apagar isso aqui de frente em cima. As tuplas você vai ter um tamanho fixo e você pode ter que cada elemento daquela tupla seja de um tipo. Então, se eu tenho uma tupla, né, eu já declaro aqui o tipo, ela pode ter um i32, pode ter um f64, pode ter um 8, né? E aqui quando eu for declarar a tupla em si, eu vou ter aqui 500, 6.4, 1, e aí tudo dentro dos mesmos tipos, né? Então essa aqui é a tupla. A gente pode acessar os valores dela, né? Posso, por exemplo, fazer tipo uma... Aqui, né? Esqueci agora o nome certinamente, mas tipo... Definir aqui cada uma. E aí eu pego a atribuição dessa tupla que eu fiz aqui em cima e passo cada valor para uma variável, né? Então eu passo tupla para cá e eu conseguiria imprimir, por exemplo, né? Print ln o valor lá do y, por exemplo, eu quero o y, né? Ele vai fazer essa desintegração da tupla e vai me trazer o valor que eu estou pedindo, né? Tá vendo só? Fiz errado ali. Tem que fazer o stringify, né, ali. Então, vamos lá. Nem sei se esse é o nome que dá aqui, tá? Põe as pinças, né, do caranguejo aí. E pronto, ó. Ele trouxe, né, aqui, ó, 6.4, que é o que a gente colocou, mas ele deu os warnings, ó. Porque não usou, né, não fez uso em nenhum lugar, então para colocar o underline para falar que é uma variável que não foi usada. Bem legal esse compilador do Rust. Bem que o pessoal fala, né. Você também pode acessar esses pelo índice, né? Então vamos voltar lá pelo índice disso aqui na tupla. Então, em vez de fazer isso aqui, ó, eu vou acessar pelo índice da tupla. Então eu tenho tupla, ponto, né? Aí eu quero ter acesso ao 500, né? Eu quero que imprima 500, 0. Aí eu salvo. 500, né? Então também posso ter acesso por esse índice. Agora temos o array. O array também de tamanho fixo, diferente, né, de outras linguagens. O array do Rust é fixo. Se ele comenta isso no livro, mas ainda não vi. Se você não tiver certeza do tamanho que você vai ter desse tipo composto, para usar vetores, tá? Mas eu ainda não cheguei nessa parte. O que importa é que o array, um caso de uso que ele dá, é algo que você tem certeza que não vai ter alteração de tamanho. Então, por exemplo, é um array para os meses do ano, né? Não vai inventar um mês novo amanhã. Então, é uma estrutura fixa, né? E é uma vantagem em termos de performance, porque você vai estar usando stack, né? Uma pilha em vez de um heap. E a gente vai aprofundar isso depois, quando a gente falar sobre ownership, no capítulo 4. Então,
você tem todos os elementos de um array, eles são do mesmo tipo, né? Então, por exemplo, para declarar um array, né? Vamos lá para o código. Vamos lá, então já entendemos a tupla, né? Então vamos fazer um array agora. Array. Quero um array de todos os elementos i32, eu quero 5 elementos nesse array. Então tá aqui, né? E fechou. Então temos aqui esses 5 elementos do array. Ah, como é que eu vou acessar o elemento do array? Posso acessar pelo índice, aí é muito semelhante ao JavaScript, né? Então você vai ter aqui array, eu quero o elemento 2 do array. Eu posso esconder vírgula, né? Então vamos ver se ele vai... é verdade. Eu tenho que me acostumar com isso aqui. Vamos lá. Vamos colocar aqui em cima do caranguejo. Aí, trouxe, né? O que é interessante também é que a questão de você tentar acessar um elemento, né, um índice além, porque ele já dá um erro na hora de rodar. Ele não dá um erro, quer ver? Vamos lá. Então, se eu pegar aqui e tentar, eu tenho 5 elementos. Se eu tentar acessar o 10º elemento, né, do array, ele não vai dar erro na compilação. Ó, ele compilou, tá vendo? Mas ele dá um pânico no runtime, porque ele vai estar tentando acessar um negócio que não existe. Ó, ele tá transbordando, né? Tá out of bounds, fora do tamanho ali, do contexto dele, né? Então, é um erro de runtime que ele acaba dando, beleza? É isso, acho que eu já falei bastante. Esses são os tipos de dados que falei por agora. Então, os 4 tipos primitivos, né? Que seria o char, booleano, float e inteiro. Inteiro incluindo negativos e positivos, unsigned e o e signed. Tem os tipos compostos, que eu falei que foi o array e o tuplo, tá? Depois a gente continua na próxima parte desse capítulo. Beleza? Obrigado.